Irmãos, eu quero compartilhar com vocês que ansiávamos por essa volta, por esse retorno. Nós passamos dias muito especiais com nossa filha, Camila, e com a Mia, que está chegando agora em junho. Mas o nosso coração não se desgrudava de vocês, nem se desgrudava das coisas que estavam acontecendo aqui. Propositadamente eu permitia que o meu coração nutrisse toda sorte de sentimento, toda sorte de amor, toda sorte de interesse em saber das notícias, em saber das coisas que estavam acontecendo no dia a dia da vida de cada um de vocês. E rolou até um clima lá que me deixou um pouco desconfortável. É que a TAP quis adiar o nosso retorno. E Keila ficou muito alegre com essa possibilidade, porque seria mais um tempo lá em Bruxelas com Camila. Mas eu tinha demandas aqui, eu tinha necessidades de estar aqui. As coisas que alentavam o meu coração estavam acontecendo aqui e eu precisava voltar o mais rápido que eu pudesse. Entenda o que eu estou dizendo, não é que eu estava preterindo nossas filhas que lá ficaram. Elas sabem o quanto nós as amamos, mas o nosso coração está dividido com vocês. Amém. Ele não é exclusivo mais apenas de nossa família. Ainda que tenha no nosso coração insights de prioridade, sim, mas não dá para ter exclusividade mais. E aí no caminho a TAP se acertou e colocou a gente para o voo mesmo do dia 6, nos trazendo das 12h10 da manhã, que era quando íamos viajar, para as 6h20 da manhã, e exigindo que chegássemos 3 horas antes no aeroporto, e portanto eu e Keila não dormimos. E foi uma noite assim muito agitada, da terça para passarmos a madrugada da quarta para a gente estar aqui. Quando chegamos no voo, havia uma ocupação muito baixa, apenas de 40% dos assentos. A situação não está fácil. E aí minha esposa pôde desfrutar, escolher os assentos que ela bem quisesse, e ela fez isso. Já este aqui não consegue dormir dentro de avião, por mais que seja um voo longo, muita coisa interessante acontecendo, mas não é um bom lugar para se dormir, com certeza. Vamos orar. Oh Deus, eu e meus irmãos estamos aqui agora para ler a palavra e ouvir o ensino da tua palavra dessa noite. Eu te peço que o Senhor faça isso por sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós celebramos o Dia das Mães. E eu quero falar brevemente sobre isso. Mas eu vou falar já pedindo que os irmãos assim tomem cuidado para não dizerem assim: o pastor hoje vai pregar só para as mães. E portanto, eu não estando nessa posição, eu não preciso muito me preocupar com o que vai ser dito. De forma nenhuma. Apesar de eu destacar alguns aspectos de mães na Bíblia, e eu e você vamos acompanhar isso de perto, na realidade é muito para a gente, para mim e para você, aprendermos sobre as mães que eu nessa noite quero compartilhar. Com uma intenção, com um objetivo, de modo nenhum de julgar comportamentos, de julgar atitudes, mas de animar e de encorajar e de fortalecer as nossas mães para que elas avaliem o que as mães que a Bíblia nos faz menção têm a nos ensinar na sua experiência de mães e que de fato são experiências vividas há tantos anos atrás e que podem ter reflexo em nossas vidas também hoje, porque o homem é o mesmo, o homem não muda, só o Evangelho pode fazer isso.
Ah, irmãos, onde estaríamos sem as mães? Elas são exemplo de cuidado, elas são exemplo de doação. Não sei qual irmão que compartilhou um videozinho essa semana e eu vi também, chegou antes, aí eu vi também hoje um vídeo de alguém que estava procurando dar emprego e algumas pessoas apareceram para receber o emprego e o cara que ia dar o emprego disse: olha, o emprego é para alguém que trabalha 24 horas por dia, não tem horário para comer, não tem horário para fazer suas necessidades, não tem férias, não tem folga. E os pretendentes foram então ficando meio assustados, principalmente olhando, né, para os direitos trabalhistas, a nossa lei trabalhista, e dizendo assim, está complicado. E o final da mensagem era realmente exaltar o papel da mãe, da figura da mãe, do valor da mãe. Ah, irmãos, as mães mantêm o mundo nos trilhos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje algumas breves características de uma mãe segundo a perspectiva bíblica. E a primeira delas é que uma mãe, segundo o coração de Deus, diariamente encontra tempo para orar pelos seus filhos, sem desanimar. Glória a Deus. Ouviram, irmãs? Amém. Uma mãe, segundo o coração de Deus, diariamente encontra tempo para orar pelos seus filhos, de uma maneira disciplinada, de uma maneira destemida, de uma maneira regular, de uma maneira absolutamente previsível. Ela não arreda o pé nem a sua convicção desse ministério. Como eu lhes disse, eu não estou dizendo que é algo exclusivo da mãe, e os pais aqui hoje à noite, os homens, se sintam livres e desembaraçados dessa atribuição. Não é isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar hoje à noite. Porque quando a Bíblia nos fala sobre a educação de filhos, refere-se aos dois. Pais, criem seus filhos no temor, nos conselhos, nas admoestações do Senhor. Paulo diz isso aos Efésios, Paulo diz isso aos Colossenses. Mas eu quero destacar sobre as mães que estão aqui, dentre elas a minha mãe, que continue encontrando tempo para orar pelos seus filhos, amém, sem desanimar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Assim mesmo, assentados, nós poderemos ler. Vamos esperar um pouquinho que todos possam abrir, para que o interesse não desfaleça pelo texto. Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. Natan pode ler para nós? Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Uma mulher vai a Jesus e pede que Jesus cure sua filha, que se mostra endemoniada. Uma mulher que não era judia, uma mulher que não era hebreia,
uma mulher que era cananeia, uma mulher que era de outra nação, uma mulher que compreendia, e da boca de Jesus isso mesmo foi expressado, que não era alvo direto da misericórdia de Deus. Não foi para vocês que eu vim para os judeus. E aí ela diz assim: ok, eu sei disso, mas se o Senhor tiver alguma misericórdia, a minha filha será curada. Irmãos, a pressa tem sido a marca de nossa geração. Eu dirigi lá em Bruxelas, por vários lugares, e eu, me habituando devagarinho, ficava olhando para o sinal, e irmãos, quando o sinal abria para eu sair, não dava centésimos de segundo, tinha um chato atrás de mim já buzinando. A pressa. Se eu errava uma rota, por eu ser de fora, buzina no ouvido. A pressa, a pressa, a pressa. As pessoas hoje vivem sob a tirania da urgência, quando deveriam viver sob o governo das prioridades. Eu quero destacar essa primeira prioridade, que as mães que estão aqui hoje à noite, em nome de Jesus, diariamente, achem um tempo, onde quer que seja, para orar por cada um de seus filhos, pedindo a graça de Deus sobre cada um deles, pedindo que Deus os guarde e pedindo que Deus os faça prosperar apenas nas coisas que Deus tem para eles. Irmãos, quer influenciar seus filhos continuadamente, se mantenha sob o altar da oração em favor de seus filhos. Ore por eles. Clame por eles diariamente. Em segundo lugar, 1 Samuel, capítulo 1. Nós temos o segundo exemplo de uma mãe que eu quero destacar, e com ela eu e você queremos aprender. Com essa mãe cananeia, o aprendizado era: ore, busque o Senhor Jesus, clame por seu filho, por sua filha, interceda por eles junto ao Pai. E com essa mulher agora, de 1 Samuel 1, 9 a 11, vou pedir que o Samuel leia para nós. 1 Samuel 1, 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Você ainda, Samuel, leia do 24 ao 28 e nós acompanhamos. Aí mesmo. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. O texto nos fala do nome da mãe. Quem é? Ana. Mas o texto não nos fala do nome do filho. Samuel. Esse é o nome do menino. Ana era casada com um homem chamado Elcana. Ana, Elcana, seu esposo.
Ana era uma mulher estéril e essa não era uma boa condição naquela época entre a comunidade judaica. Elcana tinha uma outra esposa chamada Penina. Elcana, marido, esposo de Ana e esposo de Penina. Penina era fértil e Penina dava a Elcana, ou já tinha dado a Elcana, muitos filhos. E isso deixava o coração de Ana profundamente triste, angustiado, porque ela também queria dar filhos a Elcana. Um dia Elcana, que segundo o texto, amava mais a Ana do que a Penina, a viu muito triste, a viu muito abatida e disse: mas se eu não tenho estado contigo, eu não tenho dado tudo o que tu precisas, eu não tenho estado ao teu lado, isso não te basta? E ela diz: não, eu queria ter a minha madre fértil, eu queria ter a minha madre frutífera. E eles saem para prestar culto a Deus, chegam diante do sacerdote ali, e Ana faz essa oração que o Samuel leu, do verso 9 ao verso 11. Ana ora a Deus pedindo uma criança. Quem é a família no altar essa semana, irmãos? Vocês veem alguma semelhança com a história de Ana? Giovana foi uma mulher em nossa igreja que pediu que o útero dela fosse fertilizado e frutífero. E ela não viveu, ou ela não vivia sob uma condição social judaica, em que a mulher estéril era desprezada e desprezível. Um ano, no altar do Senhor, na presença do sacerdote Eli, Ana ora, pedindo um filho. Eles voltam para casa. O texto diz que eles dois têm relações sexuais, Elcana e Ana. Ana engravida. E no ano seguinte, Elcana vai sozinho prestar culto, porque Ana está para parir. Ana está para ter neném. Está vindo Samuel. E quando ela então termina o tempo do desmame, que é de 3 anos, esse era o tempo que era considerado pela sociedade judaica, pela obstetrícia judaica, pela pediatria judaica, pela enfermagem obstétrica, pediátrica judaica. Suspender a amamentação com 3 anos, ela então cumpre o voto. Ela retorna 3 anos depois e vai perante o sacerdote ali e apresenta perante aquele sacerdote a criança e diz assim para ele: foi esta criança por quem eu orei na tua presença. Glória a Deus. Porque no primeiro ano que ela foi, ela orava tão aflita que Eli, o pastor da época, achava que ela estava bêbada. O texto diz que ele chegou para ela e disse assim: embriagada a esta hora da manhã. E ela disse assim: não, meu pastor, quem está aqui orando é uma mulher aflita de alma, pedindo ao Deus que tudo pode um filho. E agora ela volta 3 anos depois, com a criança desmamada, para entregar a Eli e dizer a Eli: está aqui o fruto daquela oração. Eu quero pedir às mães que estão aqui, em nome de Jesus, que ousadamente consagrem seus filhos a Deus Em nome de Jesus. pela oração. Consagrem. Digam assim para Deus: eu não gerei filhos para não servir ao Senhor. É verdade. Eu não gerei filhos para viverem a revelia da tua graça. Eu não gerei filhos para povoar o inferno. Eu não gerei filhos para servir a Satanás ou aos prazeres deste mundo. Eu gerei filhos para a glória do Senhor. E eu os consagro em tua presença. E eu os coloco diante do Senhor. E eu te peço que o Senhor cuide deles. É verdade. Seja ousada, minha irmã. Verdade, Deus. Faça como Ana. Consagre seus filhos pela oração a Deus. Vá para 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 3. Está logo aí depois de 2 Samuel. 1 Reis.
capítulo 3, verso 17. A Ana Cláudia é quem vai ler para nós. 1 Reis 17, até o verso 27. 1 Reis 3, de 17 a 27. Desculpa, 16 a 27. Mais um 3. 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 27. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-me. Então ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Amém? O rei aqui é Salomão. A história aqui é de 2 prostitutas grávidas, final de gravidez. Uma pare, a outra pare 3 dias depois. Essa que pariu pela segunda vez 3 dias depois, inadvertidamente, dorme sobre a criança e a sufoca e ela morre. De maneira astuta, ela vai, como elas moravam no mesmo quarto, ela vai e troca os filhos. Põe o filho dela morto no lugar do filho da outra e traz o filho da outra vivo para perto dela. Quando amanhece que vão dar de mamar uma a outra, a primeira percebe que o seu filho, a quem ela ia dar de mamar, estava morto e não era o seu filho, mas sim a criança que estava com a outra. E elas então começam a gerar uma discussão. Não havia teste de DNA ainda na época, e elas começam a gerar conflitos. É pura sensibilidade: esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. E elas então chegam à presença de Salomão, e Salomão toma essa atitude que os irmãos perceberam: me dê uma espada, parto a criança no meio, metade para uma, metade para outra, até que se evidencia quem é a verdadeira mãe. A lição que eu quero deixar com você, minha amada mãe, é que você esteja sempre pronta a se sacrificar para ver seus filhos na presença de Deus. Amém. Eu creio. Esteja pronta para se sacrificar para ver seus filhos na presença de Deus. Amém, Jesus. Há mães que se afadigam, há mães que se sacrificam por muitas coisas. Há mães que hoje não encontram mais tempo para seus filhos. Mas a Bíblia diz que nossos filhos são herança de Deus. E precisamos cuidar bem daquilo que nos é herança. Quero animar você, quero encorajar você, minha amada mãe, a ser alguém que faz todo tipo de esforço para que os seus filhos sejam preservados, vivos com a vida Em nome de Jesus. na presença de Deus. Em nome de Jesus. Vamos para Êxodo capítulo 2, a quarta mãe da palavra de hoje. Uma mãe que ora
constantemente, diariamente por seus filhos, uma mãe que os consagra pela oração, uma mãe que se sacrifica para vê-los na presença de Deus. E agora uma outra mãe nos é apresentada. Êxodo capítulo 1, apenas o verso 22. Êxodo capítulo 1, verso 22, Esaú. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis uma vida. Olhe para mim só um pouquinho. Os judeus foram para o Egito quando José estava como o segundo homem mais importante do Egito. E José gozava de uma simpatia do faraó. O que é que acontece? O primeiro faraó de quem José tinha simpatia morre, assume um novo faraó, assume um novo rei, e esse rei não é tão simpático vendo o povo de Israel se multiplicando aceleradamente. E aí esse faraó diz assim: esse povo se multiplica tanto, mas tanto, que já eles vão tomar conta do nosso império. E aí ele toma essa decisão que o Esaú leu para nós. A partir de hoje, quem nascer menino, que seja morto. E ele dá essa ordem para todas as maternidades egípcias. Ele dá essa ordem para todos os obstetras, pediatras e parteiras da época. Se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Está claro esse contexto, irmãos? Olhe o que uma mãe faz nesse contexto. Olha agora aí, capítulo 2. Esaú vai ler para nós, do 1 ao 9. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mas escondendo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse o irmão à filha de Faraó: irei eu chamar uma ama de hebreus que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Essa mulher se chama Joquebede. Esse menino se chama Moisés. O menino que foi salvo por uma mãe que tinha convicção que não devia abrir mão da salvação de seus filhos. E ela então cria essa estratégia que foi lida para nós. Moisés é preservado do veredito daquele mau faraó. Moisés é preservado e cuidado por esta mãe Joquebede, e mais tarde devolvida à filha de Faraó. Por conta disso, Moisés é criado em toda a cultura egípcia. Moisés fica sabendo de tudo da ciência dos egípcios da época, e Deus levanta então Moisés para ser o salvador, para ser o redentor do seu povo que vivia escravizado pelos egípcios. Eu e você aprendemos com Joquebede, mãe de Moisés, que uma mãe não deve abrir mão da salvação de seus filhos. Arrasou-e com Deus. Senhor, eu quero ver meus filhos servindo ao mesmo Deus que eu sirvo. Amém. Senhor, eu quero ver. Senão, de que adiantou o Senhor me usar como serva do Senhor para gerar filhos
que não temem ao Senhor. Em nome de Jesus. Arrazoe com Deus. Converse com Deus sobre isso. Diga para Deus: Senhor, eu te reivindico pela tua graça, que meus filhos tenham o mesmo temor em ti, como eu tenho. Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Esse texto não vai nos apresentar uma mãe, vai nos apresentar uma ave. Isaías 40, verso 31. Cláudio pode ler para nós, Cláudio? Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Mas aquele que se espera no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus espera que as mães que confessam o seu nome ousem colocar os ninhos de seus filhos nas alturas, longe do predador. A Bíblia nos fala nesse texto de águias. Atente, porque eu quero terminar com isso. Irmãos, as mães águias nos dão algumas lições que precisamos aprender com elas. Em primeiro lugar, elas protegem seu ninho. E eu quero pedir que as mães que estão aqui olhem especialmente para seus filhos ainda sem a devida autonomia, sem o devido gerenciamento da vida ainda. Proteja seus filhos. Em nome de Jesus. Há muitos predadores por aí. Verdade, Deus. Há muitos. Há muitos devoradores de sentimentos, há muitos devoradores de alma, há muitos devoradores de sonhos. Cuidado com as escolas. Cuidado com quem é ensinado aos seus filhos diariamente. A mamãe águia nos ensina que ela coloca os seus filhos no mais elevado cume e ali protege o seu ninho dos demais predadores. A mamãe águia nos ensina, cuidado agora, igreja, que pelo exemplo dela, ela os ensina a voar. A mamãe águia mostra para seus filhos como voar. Ela, pelo seu exemplo, lhes revela como deve fazer, porque daqui a instantes, ela vai pô-los em prática. Ela vai jogá-los lá de cima. E eles que se virem para não se arrebentar lá embaixo. As mães cristãs, elas são chamadas para, pelo exemplo, ensinarem os seus filhos a voar. Provérbios 22, 6 diz assim: ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for adulta, ela não se desviará dele. Olhe para mim, só 30 segundos. Esse não é um texto evangelístico. Esse é um texto moral, ético, cristão. É verdade. Esse não é um texto que está ensinando que se Carlos e Ana Cláudia trouxerem Leozinho e Adriano para a igreja, com frequência eles amanhã serão crentes. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando assim: quando Carlos e Ana Cláudia é exemplo moral e ético cristão para Leozinho e para Adriano, quando eles forem adultos, eles não se esquecerão do exemplo de seus pais. Eles dirão assim: papai e mamãe nos ensinou tal coisa. Papai e mamãe nessa situação agiria assim. A mamãe águia faz uso da disciplina para os seus filhotes. Ela tira o filhote do conforto do ninho para forçá-los a viver a vida. Irmãos, disciplina.
Eu quero estimular as mães a manterem a disciplina sobre seus filhos. Não abram mão dos valores da palavra de Deus para estabelecer os limites, senão amanhã vocês serão envergonhados. É o que diz a palavra. A criança sem disciplina envergonha a sua mãe. A mamãe águia, chega um dia que ela diz assim: você já viu como eu bato as asas? Você já viu qual é a minha postura de voo? Você já sabe como é para fazer? Agora sai daí! E os empurra lá de cima. É verdade. Te vira. Por fim, a mamãe águia restaura aqueles que porventura batam nas rochas, que durante o voo não se aprumaram ou não prestaram atenção nas primeiras aulas. Nossos filhos vão dar umas quedas na vida. Nossos filhos vão se arrebentar pela história da vida. Não aconteceu com a gente isso? Nós também não nos machucamos, não escorregamos tantas vezes. Mas as mães são convidadas a serem fonte de restauração para eles. De erguer-lhes a mão, de erguer-lhes o braço e de tirá-los de situações agonizantes que eles porventura venham a passar. Que Deus os abençoe. Que eu e você saiamos daqui convertidos a essa palavra. E que eu e você saiamos daqui desejosos de colocá-la em prática por toda a nossa vida. Amém. Quero convidar as mães para virem aqui para frente para nós orarmos por vocês. Se posicionem aqui ao meu lado. Todas as mães. E aquelas